Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando daqui nesta manhã, 17 de abril de 2023, uma segunda-feira com 22 graus nesse exato momento. É uma manhã ensolarada, probabilidade de chuva de 1%, provavelmente não vai aparecer. A umidade relativa do ar está caindo rapidamente, já estamos com 82%, temperatura hoje deve chegar aos 32 graus, e a mínima foi agora há pouco, 20 graus, né? Então já subiu 2 graus aí, mas até as 14 horas deve chegar aos 32 graus, 32 graus de temperatura no termômetro, mas a sensação térmica de 35, 36 graus. Muito diferente do que vai acontecer essa semana aí, segundo a meteorologia. Mas antes de falar sobre isso, hoje nós vamos demorar um pouquinho mais. Aquelas pessoas que reclamam que a nossa live é muito rápida, que nós passamos muito rapidamente para poder deixar, e infelizmente nós temos várias lives para fazer durante todo o dia, e essa que é com todo mundo precisa ser um pouquinho mais rápida, mas hoje ela vai demorar um pouquinho mais, tá? Tem gente falando que eu estou bonito de barba, outros falando que fica melhor sem barba, e que o cabelo mais comprido é melhor, o outro cabelo mais curto é melhor, então nós vamos tocando do jeito que dá, do jeito que aparece aí, nós vamos continuar. Então vamos falar aqui no primeiro momento. E esse não é para vocês que estão nos hospitais. Vocês que estão nos hospitais podem nos ajudar mandando mensagens para os familiares, amigos, aqueles que entram em contato com vocês e que vocês podem falar a respeito dessa situação para eles. A primeira coisa é que nós estamos guerreando forte contra esse mosquito, a Aedes aegypti. É o mosquito da dengue, é um mosquito que causa problemas, e criadouros dentro das nossas casas, dentro dos nossos empreendimentos, das nossas empresas, eles acabam dando problema para nós, né? Então, o transmissor dessa doença, da dengue, é esse mosquito aí. É um mosquito com as perninhas rajadinhas. A hora que você matar o pernilongo aí que tem essas pernas rajadas, você vai lembrar que ele é um mosquito da dengue, tá? Então, qualquer criadouro, qualquer tampinha de garrafa, lata que pode armazenar água da chuva. Esses dias choveu, né? Então deve ter água limpa aí armazenada em muitos lugares. Então isso configura um grande criadouro desse bicho. Onde tiver um pouquinho de possibilidade desse bicho colocar os seus ovos, as suas larvas, rapidamente vão virar. E eu tive até agora esses dias alguém falando para mim que até na calha da casa, se a calha estiver curvada, estiver cheia de ondulações, a água para ali e fica um ambiente propício para ela, porque normalmente fica por baixo da telha, então ela recebe muito calor, ela também tem pouca luminosidade ali, ou luminosidade alta, depende de quanto que ela está para debaixo da telha, então é um criadouro maravilhoso para esse mosquito aí. Então nós precisamos tomar cuidado com tudo isso, e eu quero pedir para você que não está hospitalizado, que não está em um asilo, você que não está em lugares onde você não tem responsabilidade com a limpeza, você não tem culpa, mas você pode mandar para os seus amigos, para os seus parentes, para que eles nos ajudem a acabar com esse mosquito. Outra coisa também que não é pertinente de você que está em ambiente hospitalar ou está acamado. Não faça exercícios entre 10 e 16 horas. A alta temperatura causa uma desidratação muito alta e isso causa problemas também para a saúde, para a sua saúde, para a saúde da família, porque depois você vai ficar doente, fica todos os familiares também doentes juntamente com você, principalmente se você for um idoso. Então, cuidado com a hidratação, hidrate-se bastante e se for necessário sair ao sol, passe o protetor solar para que não queime em excesso a sua pele, que os raios solares não causem grandes problemas para você, ok? Então, passando daqui para poder dar esses dois recados, esse outro agora é um outro recado muito complicado. Esse aqui nós vamos ter que tomar muito cuidado, porque agora, hoje, nós estamos com máxima de 32. Mas veja o que vai acontecer, máxima de 32 e mínima de 20 hoje. Veja o que eles estão falando que vai acontecer na quinta-feira. Na quinta-feira deve estar uma situação muito complicada. Veja aí, ó. Hoje nós vamos ter 32 de máxima
e na quinta-feira nós vamos ter 24 de máxima, na quarta também 24 de máxima, mas a mínima que está assustando, né? Porque na quinta-feira nós teremos 10 de mínima. Hoje nós vamos ter 20 de mínima, então vai cair 10 graus de mínima na quinta-feira, de segunda para quinta. E até na quarta-feira já começa a diminuir aí, vai cair para 13 graus na quarta-feira, que ainda tem um pouquinho de chuva. Isso é tudo previsão, mas como normalmente a meteorologia tem acertado e tem tido êxito nas suas previsões, nós queremos alertar você. Se você tem alguém perto que precisa de um agasalho, que precisa de um cobertor, que você pode doar, que você pode ajudar, faça isso, tá? Normalmente nós erramos nas previsões, os institutos, as pessoas que fazem as doações, arrecadações aí, as campanhas do agasalho, né, começam muito tardiamente. Quando as pessoas já começaram a sofrer a situação do frio, aí que se começa a fazer realmente as campanhas do agasalho. Então, você que tem alguém aí por perto que está passando necessidade, você que sabe de gente que mora ou está em situação de rua, que você possa ajudar também doando um agasalho, doando um cobertor, independente se isso vai ser jogado fora, se eles vão depois perder, se vai doar, faça a sua parte. Esqueça o que vai acontecer nos finalmente aí, tá bom? Então, entre quarta e quinta-feira nós teremos 13 e 10 graus. Na sexta, que é o início aí do feriadão, né? 14 graus. Depois vai melhorando, mas até na segunda-feira 17 graus de mínima, tá? Na segunda-feira que vem. Vai cair 3 graus do que nós temos hoje. Mas da sexta-feira até a segunda-feira, nós temos aí previsão de só sol. Não vai ter nem nublado, vai ser só sol. E a máxima será de 29 graus no sábado, 29 no domingo e 29 na segunda. Então, quem for se preparar aí para o feriadão, para andar para algum lugar aí, pode se preparar, porque vai estar melhor o clima já na sexta-feira, no sábado e no domingo, né? Mas isso tudo é previsão. Hoje nós estamos com 22 graus nesse exato momento e a temperatura de quinta-feira deve ir a 10 graus. É frio, tá? Bastante frio para o nosso padrão aqui, tá bom? Então, nós vamos continuar falando a respeito desse mosquito, vamos continuar falando a respeito da situação de não fazer exercício entre 10 e 16 horas e vamos continuar falando a respeito do clima também nesse tempo todo. Cuide-se, faça com que você tenha dias melhores e que a probabilidade de pegar uma infecção aí seja a mínima possível, ok? Nada de pegar infecção nesse tempo que não é legal. Ó, hoje nós vamos fazer eu vou sair aqui de cena e vou mostrar para vocês um versículo. Muitas pessoas hoje, nas lives que foram individuais, nas 3 lives individuais, aí pessoas estão com preocupação ao que está acontecendo no mundo, em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, no Brasil, mas eu gostaria de deixar com você um texto, tá? É grande, é um pouco mais extenso, por isso que eu disse que hoje vocês vão ter que me tolerar um pouquinho mais, e nós vamos ver aí o versículo esse do capítulo 24 de Mateus. Vamos dar uma olhadinha? No capítulo 24 de Mateus tem um texto que é o sermão profético, que são o princípio das dores. Você que está preocupado aí com o que está acontecendo, veja o que diz aqui Mateus 24 e 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Eles estavam maravilhados com a estrutura do templo e foram bater um papo com Jesus. Olha aí, olha que templo maravilhoso, que lindo, que não sei o quê, olha que estrutura, que fortaleza que é isso. Esse templo dificilmente vai ruir, dificilmente vai acabar. Olha que maravilha, isso aqui é para a eternidade, isso aqui. Aí Jesus para e olha para eles e diz assim: não vedes tudo isso? Em verdade, vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele está dizendo que, por maior
e melhor que seja essa construção, com toda essa estrutura, com toda essa fortaleza, com toda essa tecnologia, que na época, né, a tecnologia para eles era coisa assim, monstruosa. Hoje para nós olhamos, fácil de fazer. Mas lá naquela época, aquele templo, do jeito que havia sido construído, era para eles uma suntuosidade. Então, Jesus olha para eles e fala assim, isso aí, ó, vai cair, não vai ficar uma pedra sobre pedra. E estando assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se chegaram a ele, né? Chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo-lhe, dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles queriam saber quando que não ia ficar pedra sobre pedra, quando que ia aparecer essa situação das pedras caindo e de que nada ia ficar uma sobre a outra. Aí Jesus responde para eles assim, ó, Jesus respondendo-lhe disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Ao versículo 6, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis, agora é o que acontece hoje, é o que está acontecendo hoje. Presta atenção. Você vai ouvir falar de guerra, ouvireis falar de guerra, versículo 6, e de rumores de guerra. Nós temos ouvido? Temos ouvido falar de guerras, de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis. Então, não é para você ficar assustado, nem para mim ficar assustado, para ninguém ficar assustado. Porque é é necessário que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação. Tem visto aí? Nação contra nação? Reino contra reino. Tem visto também? Haverá fomes. Parece que está falando do nosso tempo. E pestes. E terremotos. Tem visto falar de terremoto? Em vários lugares. Mas todas essas coisas, presta atenção que Jesus está explicando no versículo 8, ó, todas essas coisas, guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, todas essas coisas são princípio das dores. Vai vir dor por aí. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados. Quantos? Hoje, nesse exato momento, principalmente ali no Sudão. Olha, nós estamos numa guerra ali no Sudão, numa crise, né? Não pode falar a palavra G-U-E-R-R-A. Não vocês serão atormentados. A paz vai sair de vocês. Vocês vão ter problemas. E olha, presta atenção, vão matar vocês. Já mataram vários dos nossos irmãos nesses dias de sábado, de sexta-feira para cá, lá no Sudão, nesta G-U-E-R-R-A, já morreram muitos dos nossos irmãos. Tem até aí rolando na internet uma campanha para poder levantar fundos para fazer o sepultamento desses nossos irmãos que estão ali no Sudão, para que não sejam sepultados nas suas casas. Porque imagina, sepultar o seu parente no quintal da sua casa. Mas é isso que acontece normalmente quando eles não têm dinheiro, eles fazem um buraco no fundo da casa deles, mas aí o ambiente residencial ali, familiar, acaba ficando um ambiente tenebroso, né? Imagina você sepultar as pessoas da sua família no quintal da sua casa, é muito ruim. Então, ali, eles vão matar vocês, eles matar-vos-ão, Jesus está dizendo. E sereis odiados de todas as gentes. Nós já somos, em parte, odiados hoje por muitas situações, por causa do meu nome. E Jesus está falando, ó, não é por outra coisa não, é por causa do meu nome, porque vocês vão honrar o meu nome e eles não vão aceitar essa situação, eles não vão gostar disso daí, e eles vão atormentar vocês e eles vão matar vocês. Nesse tempo, presta atenção no versículo 10 aqui, ó, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Hoje já está acontecendo isso. Gente traindo uns aos outros, traindo a amizade, traindo a alegria, traindo aquela situação de convivência
e aborrecendo o seu irmão. Ó, a Bíblia mesmo nos alerta que aquele que aborrece o seu irmão não é bacana não, hein? Ele vai ter problema. Então, e surgirão, ó, o versículo 11 do capítulo 24 de Mateus, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Agora aqui, ó, o versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Algumas semanas atrás alguém disse, nossa, parece que o amor está saindo, o amor está acabando, o amor, porque estão entrando em escolas, em lugares onde tem pessoas matando professores, alunos, tiroteio para lá, para cá, e parece que não tem mais amor, o ser humano está perdendo a sua humanidade, o seu amor parece que já não existe mais. Diz assim, ó, o versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas olha aqui o que é que está dizendo o versículo 13. Presta atenção que isso aqui é sensacional. Mas aquele que perseverar, aquele que continuar, que permanecer até o fim, esse será salvo. E presta atenção no versículo 14, que é para poder fechar aqui o nosso bate-papo hoje pela manhã. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Aí sim, presta atenção, aí então virá o fim. Eu gostaria de falar com você que nesse momento, a parte B do versículo 14 diz assim, só então, só depois de tudo isso daí é que virá o fim. Existe preocupação no mundo hoje com tudo aquilo que está acontecendo. Hoje nós temos pós-guerra, guerra, estão começando, iniciando guerra, pré-guerra, perseguições, terremotos, muitas coisas acontecendo, pestes, guerras e rumores de guerra entre reinos contra reino, nação contra nação, estão todos muito alardeados com tudo aquilo que está acontecendo no mundo. Mas eu gostaria que você olhasse nesse momento para isso aqui, ó. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Sabe o que está acontecendo nessa situação? Está acontecendo que as pessoas estão vendo acontecer muitas coisas que deixam as pessoas muito preocupadas com o que está acontecendo aqui e agora. Mas se esquecem que isso aqui termina. E quando ele fala assim, ó, então virá o fim, é porque nessa situação nós já deveremos ter sido arrebatados. Nós estamos aguardando que Jesus apareça nos ares para nos levar para o céu muito rapidamente. E alguém gritou esses dias na internet, mas se não for pregado o evangelho em todo mundo, Jesus não pode voltar. Logo em seguida alguém disse, olha, em todo mundo recebem-se as notícias em menos de 3 minutos. A população terrestre inteira fica sabendo das notícias que estão acontecendo no mundo em menos de 3 minutos. Existem aqueles que estão nos lugares remotos, que não têm conexão com a internet, que não tem não sei o que lá, mas acabam recebendo via WhatsApp, via celular e acabam recebendo a notícia. Então, não fique confiado que ainda tem muita coisa para acontecer e que nós vamos ter alguns problemas lá na frente e que ainda pode ser hoje. Esteja preparado para hoje. Prepare-se para a vinda de Jesus para hoje, para daqui a pouco. Quem sabe ele não volte, mas você seja convidado a estar com ele ainda hoje.
E se isso for a realidade? Se essa for a sua situação, e eu não estou dizendo que seja, você pode estar deitado na cama do hospital e as pessoas dizendo para você que você está desenganado, que a medicina já fez tudo aquilo que você poderia receber aqui na Terra. A tecnologia, o conhecimento, tudo, os remédios já foram todos aplicados e para você não tem mais solução. Quem sabe você já até recebeu essa notícia. Mas eu quero dizer para você uma situação que aconteceu há um tempo atrás aí, e eu vi essa situação acontecer com alguma situação assim de espanto, porque eu vi e eu acompanhei uma pessoa que o médico, juntamente com o assistente social, falou com o paciente e disseram para ele que tudo que poderia ser feito já foi feito, que agora precisava esperar o tempo, a recuperação, mas aquela era uma situação de dizer assim, ó, é estado terminal. Hoje nós chamamos gentilmente de paliativo, né? Está em estado paliativo, já está terminando a situação. E hoje existem muitos medicamentos para que haja uma morte sem dor, uma morte mais humanizada, né? Aquela situação de ter assim uma passagem para a eternidade mais tranquila. Então, alguém gritou assim que infelizmente não tem mais. E essa pessoa que gritou, que achava que aquele rapaz ia antes, teve uma situação muito, muito complicada, porque na tarde daquele dia, e não se sabe até hoje o que é que estava acontecendo, ele perdeu o controle do seu carro, bateu no guarda-reio de uma rodovia aí, da rodovia Anhanguera, a SP-330, né? Que é a BR-050, né? Bateu nesse guarda-reio, rodou com o seu carro, caiu num despenhadeiro lá e infelizmente perdeu a sua vida. Ele havia acabado de falar com uma pessoa que estava deitada numa cama de hospital, que infelizmente já tinha feito tudo que podia. E realmente ele já tinha feito tudo que podia, porque é falível, né? Mas naquele momento ele estava passando, estava dizendo para aquela pessoa que não tinha mais o que fazer. E provavelmente ele pensa ou pensava que aquela situação de morte daquele paciente era ele que ia testar. E não foi. O paciente, alguns dias depois, realmente veio a óbito, mas ele foi primeiro. Então, nós não sabemos quando nós vamos ser chamados nesta fila, que é invisível e todos nós estamos nessa fila. Nós não sabemos quando vamos ser chamados. Precisa, necessariamente, que estejamos preparados. Então, por isso que muitas vezes nós falamos para as pessoas, prepare-se para encontrar com o Senhor teu Deus o quanto antes, ok? Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Você tem necessidade de confessar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Essa palavra pode ser a palavra da sua vida, percebe? Essa pode ser a palavra da sua vida. Todas as outras palavras que você recebeu durante toda a sua vida, independente da idade que você tenha. Essa palavra pode ser a palavra que vai mudar a sua vida para sempre. É hora de se preparar para se encontrar com Deus. Independente se o mundo vai acabar. Tem gente preocupada que o mundo vai acabar. Porque agora já tem guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, terremoto, fome, peste, e está tudo aí, tudo acontecendo na nossa vista. Mas, durante todo esse tempo, e nós temos um site aí que fala a quantidade de pessoas que estão morrendo e nascendo nesse tempo de 2023, e nós falamos assim, esse número desses que passaram para a eternidade Jesus já voltou para eles. Já deu finalmente. Porque enquanto há vida, há esperança. Morreu, termina a esperança, ok? Então fica aqui essa palavra para você, que você precisa aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Nós vamos orar. E se você quiser, logo no começo, hoje eu vou fazer diferente a oração, eu sei que
Tá longa a nossa live hoje. Você que está aí na cama, tem muita gente que acha que deveria demorar 1 hora, mas não dá, né? 1 hora eu também não tenho, eu preciso fazer as minhas coisas também, mas nós já estamos aí com um tempo de 25 minutos e eu gostaria que você, neste exato momento, se você nunca aceitou Jesus como suficiente Salvador da sua vida, que você declarasse Ele como Senhor e Salvador da sua vida, que você se arrependesse dos seus pecados, dos seus maus caminhos, ainda que você pense que você é uma pessoa boa e que você nunca fiz nada de errado, pastor, nunca roubei, nunca não sei o que. Isso é o normal e isso é necessário que todos nós façamos. Se você crê ou não em Deus, você é um cidadão que precisa cumprir algumas regras. Eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada de errado. Isso é muito bom e eu penso que você é uma pessoa elogiável, porque muitos estão por aí dizendo também que já aceitaram ou que são cristãos. Eles dizem que são cristãos, mas realmente eles nunca conheceram Jesus e acabam fazendo muitas coisas que não são pertinentes àquilo que Jesus fala para que nós façamos, ok? Então você precisa necessariamente fazer uma declaração dizendo: eu desejo aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu aceito o sacrifício da cruz do Calvário como suficiente para perdão dos meus pecados. E nesse momento, Jesus te aceita, Deus te aceita como filho querido, e Jesus vai ser o seu irmão mais velho, aquele que pagou por nós todos os nossos pecados ali na cruz que estava no Calvário. Então, se você fizer isso nesta manhã, vai ser a decisão mais bem tomada de toda a sua vida, independente de quanto tempo você viveu ou já está vivendo sobre a terra. Essa será, com toda certeza, a decisão mais acertada da sua vida. Vamos orar? Vamos orar e eu quero que você se lembre de uma coisa que não está ali na relação nossa. Eu coloco uma relação aí para a gente poder ter mais ou menos uma noção daquilo que nós estamos orando, porque muitas vezes a gente acaba esquecendo. Mas eu gostaria que você orasse comigo. Hoje nós somos 524 pessoas nesse exato momento. Então, você, onde quer que você esteja, que você levante a sua voz e fale ao Senhor, confesse ao Senhor como único e suficiente Salvador e que você diga a Ele o que está acontecendo com você. Você pode falar com Ele na sua linguagem, não precisa ser a minha. Eu apenas vou fazer a minha oração e você vai acompanhar e ao final você pode dizer amém, mas você precisa necessariamente dizer que você precisa de Jesus. Você precisa falar para Deus: me perdoa pelos meus pecados, me perdoa pelas minhas faltas, por onde andei, não foi bacana, olha onde eu estou e agora eu me volto para o Senhor, entristecido com tudo aquilo que eu fiz, com tudo aquilo que eu pratiquei, e eu quero pedir perdão para o Senhor daquilo que eu andei fazendo, que o deixou triste, que o entristeceu, e nesse momento eu te peço em nome de Jesus que perdoe os meus pecados e me aceite como filha ou filho querido neste exato momento, ok? Vamos orar? O meu pedido especial é para que você ore pelo Sudão, tá? Ore pelo Sudão. O Sudão está passando por grandes problemas, por grandes dificuldades. Nós temos irmãos missionários que estão ali trabalhando no Sudão e estão precisando, neste exato momento, das nossas orações, estão precisando ser cobertos pelas nossas orações. Se você puder, tem muita gente aí, pegue uma igreja que é responsável por mandar ou que mantém algum missionário por lá. E se você puder, estiver dentro das suas possibilidades, mande uma oferta para esses irmãos. Eles estão precisando para poder fazer o sepultamento dessas pessoas, tá bom? Infelizmente, nós vamos ser mortos por causa do Evangelho. Eles foram mortos por causa do Evangelho ali naquela guerra civil que está no Sudão neste exato momento. Vamos orar pelos outros? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado,
Eu não sei aonde a minha voz, a minha imagem está chegando nesse momento. Eu sei que muitas pessoas nesse momento estão padecendo dificuldades, estão com problemas, estão com necessidades. Nós oramos em especial pelos nossos irmãos e irmãs que estão ali no Sudão. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor coloque as suas mãos naquele lugar, que os missionários, que os nossos irmãos crentes daquele lugar, que aceitaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, tenham realmente a necessidade de ouvir a Tua palavra, de sentir a Tua palavra, mas que aceitem a Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, guarda esses irmãos, aqueles que nesse momento estão ficando tão desempregados quanto alguns outros que estão sobre o mundo, que estão em necessidade. Nós te pedimos em nome de Jesus, cuida desses nossos irmãos e irmãs ali no Sudão. Meu Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela Célia e por toda a sua família, pelo Wesley, pela Fabiane, pela Flaviane, pelas crianças, mas nós queremos orar em especial pelo Ronaldo, meu Pai. Ele é o provedor daquela casa e o Senhor sabe as necessidades que ele está passando, os problemas que ele está passando. Nós te pedimos em nome de Jesus, cuida dele por nós. Faça com que ele tenha paz, que ele tenha saúde, que ele tenha prosperidade, que em meio a tanta tribulação ainda tenha alegria. Mas continue cuidando da Célia também, dando graça a todos aqueles que estão cuidando dela, aqueles que são enfermeiros do corpo de enfermagem, o corpo clínico, o corpo médico, toda a estrutura do hospital, a limpeza, a alimentação, aquele pessoal que trabalha na recepção, aqueles que estão trabalhando, meu Pai, na segurança daquele lugar, ali no 9º andar do HC Campos de Ribeirão Preto. O Senhor conhece muito bem a Célia, sabe quem ela é, e por isso nós te pedimos que continue com as suas mãos estendidas sobre a vida dela. Oramos por Ribeirão Preto, pelo estado de São Paulo, pelo Brasil e pelo mundo. Em especial todos aqueles lugares que estão nesse momento com algum tipo de conflito. Nós não podemos falar essa palavra G-U-E-R-R-A, mas o Senhor sabe que existem conflitos em todo o mundo. Nós oramos por todos eles nesse momento. Oramos pela Síria, pela Turquia e por todos os outros países, regiões que estão padecendo alguma dificuldade de tempestade, de falta de alimentação, de problemas climáticos, com falta ou excesso de água, falta ou excesso de calor. Meu Pai, em nome de Jesus, cuida de todas essas pessoas sobre a terra. Oramos também por todos aqueles que estão encarcerados no Brasil e no mundo, em especial aqueles que estão em Brasília, aqueles que são presos políticos, aqueles que cometeram ou não essas infrações que são lhes imputadas nesse momento, que o Senhor esteja cuidando dessas pessoas. Oramos pelos encarcerados, todos eles que estão no mundo, sejam encarcerados políticos, aqueles encarcerados que estão cumprindo uma pena por causa de situações, atitudes que eles tomaram e infelizmente agora tem que se pagar por essas penas. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos pelos idosos que estão nas casas de repouso, nos asilos, oramos pelas creches, oramos por todas as crianças, nas escolas, os professores, os diretores, aqueles que são cuidadores, aqueles que estão trabalhando para que essas pessoas, esses idosos, essas crianças, esses jovens e adolescentes tenham uma vida saudável sobre a terra, o melhor possível, com a estrutura que tem nesse momento. Nós oramos por todos os doentes, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão deitados em uma cama, em uma UPA, UBS, UBDS, num hospital, aonde quer que tenha uma pessoa padecendo dificuldade, que o Senhor nesse momento estenda as suas mãos e cuide dessas pessoas. Mas também oramos por aqueles que estão trabalhando para que o melhor seja feito por todas essas pessoas, por todos os enfermeiros, enfermeiras, por todos os médicos, por todo o pessoal envolvido no bom tratamento para com essas pessoas. Oramos também por todos aqueles que estão depressivos e aqueles que estão necessitados de uma porta de emprego. Que o Senhor abra a porta de emprego para essas pessoas, que as empresas possam ser prósperas nesse tempo, que haja prosperidade em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, no Brasil e em todo o mundo. Que os nossos governantes possam olhar para as empresas e por esses que são geradores de emprego, e de tal forma
que possam favorecer e abençoar também a vida de cada um deles. Nós abençoamos a vida de todos os empresários e pedimos, meu Pai, em nome de Jesus, que haja prosperidade sobre a vida deles e que nós possamos ter dias de paz, de alegria, de saúde e de prosperidade, ainda que vivendo em meio a tantos problemas. Nós oramos assim, pedindo que o Senhor continue com suas mãos estendidas sobre a vida de cada um de nós e livrando do acidente, livrando do perigo, livrando do homem mau, e que nós possamos ter um compromisso firme de servir ao Senhor nesse tempo de 2023, nesta semana que se inicia, semana que será muito produtiva a partir desse dia 17 de abril de 2023. Nós te pedimos isso, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe essa semana. Que haja muita prosperidade sobre a sua vida. Que haja paz sobre a sua vida. Que haja alegria sobre a sua vida. Aonde quer que você esteja, que você tenha saúde. Que venha sobre a sua vida boas notícias, muito boas notícias. Que elas cheguem de todos os lados. Que ao chegar alguma coisa para você, seja uma notícia boa. E que essa notícia esteja em conformidade com aquilo que Deus planejou para a sua vida. Tá bom? Eu sou o capelão Estevão Machado. Sou pastor evangélico e, nesse momento, quero pedir para você que continue orando por todos aqueles que fazem capelania no Brasil e no mundo. Por todos aqueles que fazem capelania nos hospitais em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Os capelões também que estão no fronte, que estão lá no campo de batalha. Existem muitos. Nós temos um grupo que diz que mais ou menos 3.500 capelões estão nesse momento em situações de risco. Nós continuamos orando por eles e quero pedir para você que continue orando por todos os capelões, que são aqueles que levam o atendimento espiritual, o apoio espiritual para essas pessoas que estão acamadas, que estão internadas, que estão em situação complicadas, aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão na escola. Existem muitos nichos de capelania e, normalmente, cada um atua no seu nicho fazendo o seu melhor, tá bom? Um grande abraço para todos vocês, que vocês tenham paz, saúde, prosperidade e muita alegria, a família também, e que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma grande segunda-feira. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Fique em paz. Fique com Deus.